Os conflitos na região amazônica seguem a todo vapor, com disputa de terras, paralisação de recursos e mais descaso do governo. Vamos trazer aqui a visão de quem realmente vive a realidade em nossa conversa mensal com o Dr. Vinícius Borba, da Apria. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Dr. Vinícius Borba, presidente da Apria, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. Seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, amiga Joyce, amigos da Força do Agro, Revista Oeste. É sempre uma satisfação estar falando aqui as verdades sobre o agro, sobre a Amazônia, que muita gente aí teima em esconder e empurrar para debaixo do tapete. Mas aqui a gente mostra. Mais do que o impasse local, de um lado, os indígenas protestam contra o decreto 12.600 de 2025 e possíveis impactos ambientais nos rios. Do outro, produtores enfrentam a paralisação do escoamento de grãos, insegurança jurídica e prejuízos logísticos. Enquanto isso, produtores organizam a Expedição Agro da Amazônia para mostrar a realidade de quem produz na região. Doutor, a ocupação do terminal da Cargill aí em Santarém expõe um impasse entre o direito à manifestação, a responsabilidade do Estado e a necessidade de manter a economia funcionando. No fim, quem paga a conta pela falta de diálogo, pela falha no diálogo. Joyce, eu acho que eu vou muito mais a profundo. Revela uma violação à soberania do Brasil. Porque o decreto 12.600, que foi na data de hoje, dia 24, ele não traz prejuízo ambiental. Ele só coloca 3 hidrovias dentro do Programa Nacional de Desestatização. Não existe uma licença ambiental autorizando a dragagem do rio, não existe uma concessão, não existe um processo assinado, um contrato, nada. A impressão que dá é que um pretexto, um motivo que se precisava para ocupar logo, justamente, um dos maiores portos de escoamento da produção agrícola daquela região, do Mato Grosso e do Pará, justamente às vésperas da colheita de soja. Então, como a gente sabe que nessa geopolítica, nessa questão ambiental, a questão indígena, nada é por acaso, fica aí uma dúvida no ar, porque se realmente fosse algo muito emblemático, muito uma dragagem autorizada, uma licença, como, por exemplo, existe lá no Pedral do Lourenço, que é no Rio Tocantins, lá em Marabá, aqui no Pará também, que já tem a licença de autorização da dragagem, até que se justificaria. Agora, esse decreto, ele é um decreto de uma folha, que só incluiu os rios no programa de desestatização, que é um programa que existe desde 97. Então, por que esses indígenas, junto com essas ONGs, são sempre os mesmos, não foram lá para Brasília manifestar em frente ao Palácio do Planalto? Porque o Lula estava lá. Por que eles ocuparam logo o pátio de um porto, de uma empresa privada, que tem o contrato com os produtores rurais de comprar soja, que estão colhendo a soja? Então, o que a gente vê aqui não tem muito a ver com questão ambiental, nem indígena. Se a gente for pegar esse ponto, esse fato isolado, soma-se a isso o Pedral do Lourenço, soma-se a isso a Ferrogrão, as BRs 319, 158, que tudo se fala, a 163, que tudo se fala em questões indígenas, é um pacote de estratégia geopolítica que quer justamente sabotar e violar a potência comercial do agro. Então, o brasileiro tem que ser mais inteligente. Não é por acaso, não são coincidências. Por isso que a gente tem que falar com quem está lá, com quem conhece, porque a manifestação acaba comprometendo aí o escoamento da safra, impactando aí para os produtores do Pará, Mato Grosso, para quem realmente produz, para quem trabalha. É muito bonito, assim, porque eles usam os indígenas. E quando a gente olha nas imagens, basta assistir as imagens, você vai ver que metade ali não é indígena. É gente de ONG internacional vestido de indígena. Ali tem brancos, não indígenas. São pessoas que estão invadindo, munido de paus e pedras, encapuzados, uma instalação de uma empresa privada, que é a Cargill. E isso, se um lado existe um apelo muito bonito, que é o índio tentando salvar o rio, na outra ponta existe uma violação,
do direito de ir e vir, do patrimônio privado, da economia local. Nós estamos falando de bilhões que estão envolvidos, de uma produção de soja de toda uma região que acaba ficando comprometida, mesmo com a revogação, mesmo com a decisão judicial de desocupação do porto. O estrago está feito, houve quebra-quebra, houve destruição, vai mais aí 10, 20 dias para aquele porto voltar a ser operacional, porque brasileiros, indígenas e estrangeiros de ONGs entraram, se acharam no direito de entrar num patrimônio privado e depredar, e quebrar. E a gente sempre pergunta, mas pera lá, isso não é um ato violento contra a democracia também? Então, é tudo muito orquestrado. Eles colocam justamente os indígenas, porque existe esse ar de coitadinho, de inimputável, de guardião da natureza, mas o que o brasileiro de bem que assiste a Revista Oeste tem que se perguntar é quem está por trás desses indígenas. Quem está usando essa massa de manobra? Quais são os interesses por trás? Não é o Rio, porque, como eu disse, o decreto não autorizou nada, não existe nenhuma licença do IBAMA, não existe nada para fazer no Rio. Foi apenas um decreto de uma folha que foi feito, foi desfeito. Mas, nesse meio tempo, o prejuízo está aí, de bilhões, bilhões. Nunca é pelo meio ambiente. A gente sabe, claro, que o direito à manifestação é constitucional, mas e aí onde fica o limite, né? Quando atividades essenciais são paralisadas, quando há esse quebra-quebra e ninguém preso, né, doutor? E aí o que menos tem é indígena. O que é de indígena aí são aqueles que são usados de massa de manobra, que se prezam, né? Que se colocam a dispor dessas ONGs aí, que já entra uma questão geopolítica, como a gente sabe que o principal interesse nessa região aí vem de fora, geopolítico, mas claro, sempre com apoio de políticos, né? Sempre com apoio de Brasília. É preciso separar indígenas de indígenas. Quando você vê imagens do Porto de Santarém ocupado, você vai ver que são os mesmos caciques de sempre, pessoas que se bater o olho que você sabe que não é indígena. Só que no Brasil hoje, a condição de indígena é autodeclaratório. Basta eu entrar no Google, se você duvida, entra no Google aí, você vai achar um documento que chama Autodeclaração Indígena, basta você, qualquer brasileiro, se autodeclarar e qualquer cacique te reconhecer, você passou a ser indígena. Mas como a gente olha manifestações como essas, que sempre tem a ver com o agro. Ah, não pode asfaltar a BR-319, porque o indígena vai sofrer. Não, é porque o agro depende dela. Não pode fazer a ferrogrão. Ah, porque o indígena vai sofrer. Não, na verdade é porque o agro vai depender dela, vai beneficiar o agro. A Santarém do mesmo jeito. Então, são os mesmos indígenas de sempre ladeados dos mesmos protagonistas de ONGs. Só que existem outros indígenas, como recentemente nós tivemos numa reunião lá em Brasília para tratar da questão do cacau, e eu encontrei e conheci caciques da região Assurini, ali próximo a Altamira, que estavam lá brigando pelo seu direito de produzir. Hoje nós temos os indígenas Parecis, os indígenas Caiapós e tantos outros que querem produzir cacau, querem ter iPhone, querem ir para a faculdade. E nós temos tantos quantos indígenas, que é a maioria, que são esquecidos, que são maltratados, que são mantidos num cativeiro aí de 1.500, porque as ONGs, a FUNAI, precisam deles de cocar na cabeça, passando fome, como coitadinho vivendo no meio do mato. Só que eu ouso dizer, como amazônica que vive há mais de 40 anos aqui, que mais de 90% dos indígenas, de fato, eles não querem viver como em 1.500. Eles querem ser jornalistas, advogados, pecuaristas, agricultores, presidentes da República, e é um direito legítimo deles. Quem somos nós para tentar, para querer escravizá-los como 1.500? Então, porque eu sempre falo, separe indígenas de indígenas. Preservação ambiental, preocupação ambiental, com sabotagem ao crescimento sustentável e econômico de uma região. Aí você vai começar a separar o joio do trigo e começar a entender essa geopolítica que gira em torno dessa questão ambiental e indígena há décadas, que vem transformando justamente as regiões do Brasil que mais tem floresta, que mais tem indígenas, que mais tem terra indígenas, nas regiões com os piores IDHs. O estado do Pará, por exemplo, é o segundo estado hoje com mais quantidade de pessoas no Bolsa Família e é o estado que mais tem pessoas passando fome. Então, nada é por acaso. É para empobrecer, empobrecendo você divide, dividindo você conquista.
O Brasil que pensa e presta aí tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa, se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí sem motivo e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em duas causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado a imposto de renda, presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas, lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. E essa omissão aí, o demora em uma resposta do Estado, acaba piorando aí a crise, porque além de eles tomarem e ocuparem, eles quebraram. Então, provavelmente até consertar, até arrumar, vai atrasar ainda mais aí o escoamento desses produtos? Isso, na semana passada, a Justiça Federal de Santarém já tinha dado uma decisão, através do Tribunal Regional Federal em Brasília também, determinando a desobstrução em 48 horas. Se é para um brasileiro qualquer que não tem um cocá na cabeça ou que não tem uma ONG protegendo, eu saía correndo. Se a justiça mandou, eu vou atender a justiça. Primeiro, eu nem entraria, porque o meu direito de manifestação não dá o direito de depredação. Eles não estão nem aí. E se dane a justiça. Tem uma decisão? Não vou cumprir. E o nosso receio agora é que, como eles fazem a manifestação, fazem o quebra-quebra, o governo vai lá e atende o que eles querem, você está criando, tal qual uma criança que aprende a fazer birra e o pai cede, está criando um monstro, está criando um movimento que descobre-se que, se fizer quebra-quebra, se fizer pressão, as ONGs vão abraçar, os artistas de sempre do Salva Amazônia vai abraçar e o governo vai ceder. Até que ponto essas pessoas vão? Que poder que essas pessoas acabam tendo nas mãos? Daqui a pouco eles vão avançar contra o agro, vão avançar contra outros armazéns, e nós estamos criando pessoas com poderes quase que limitados. Só porque eu tenho cocá na cabeça, uma ONG do lado, se diz indígena, a maioria nem sequer são, porque não existe esse estudo antropológico para saber se efetivamente é, mas cria-se um poder quase que limitado na mão dessas pessoas. Só que o brasileiro que nos assiste tem que saber que quem dá as cartas para que essa massa de manobra vai agir aqui ou acolá são as ONGs, que são mantidas com dinheiros internacionais, que são mantidos por países que são concorrentes diretos do Brasil, e que a valorização do agro, a redução do preço da soja, a maior competitividade da soja, sobretudo na Amazônia e no Mato Grosso, coloca em risco a balança comercial daqueles países. Então, é um jogo geoeconômico e geopolítico. Repito, não tem nada a ver com preservação indígena ou ambiental. É muito mais profundo do que isso. São ONGs aí bancadas, né, por outros países, mas com o apoio do Brasil. Porque o Brasil, o governo brasileiro, tem o poder de chegar e decidir. Só que não decide porque o próprio
político, né? Os próprios políticos estão aliados a essas ONGs, aliados a esses países. Eles não estão preocupados com os verdes das árvores. Tá vendo esse verde aqui em cima aqui? Essa aqui é uma árvore artificial aqui na Amazônia. É uma decoração. Mas vamos imaginar que fosse uma árvore de verdade. Eles não estão nem aí para esse verde, não. O verde que eles querem é dos dólares que eles usam como pano de fundo esse verdinho aqui de trás. Mas a preocupação dele é o verde do dólar. Exatamente, aí essa planta é artificial, mas eu estou ouvindo aí o canto de um passarinho, tem uma trilha sonora aqui na nossa conversa. Hoje a gente está num ambiente propício, né? A gente está justamente na fazenda, dentro da Amazônia, então a gente fala o seguinte, você quer debater sobre a Amazônia comigo? Pelo menos primeiro conheça, porque quando a Revista Oeste nos procura aqui para falar sobre a Amazônia, ele está falando com um brasileiro que está agora aqui. Aqui é o estado do Pará, a Amazônia, a floresta amazônica, eu estou olhando para ela aqui, está aqui do lado. Então hoje a gente vê muitos artistas e muitos intelectuais que nunca botaram o pé aqui, nunca escutaram esse passarinho cantando. Então assim, eu acho que primeiro conheça, para depois você falar. Porque a internet aceita tudo, a narrativa aceita tudo, a ideologia aceita tudo, o discurso é muito bonito, que o agro é fascista, que o agro está destruindo, mas ninguém vai falar a verdade nua e crua, que a Amazônia possui 83,7% da sua floresta preservada, intocada, e o agro da Amazônia não ocupa nem 13%, e é campeão de produção. E o território só do Pará hoje possui 25% do seu território já travado por terras indígenas, sendo que a população indígena é apenas 1% da população paraense e vive na miséria. Que adianta criar terra indígena, sendo que o povo indígena vive na miséria. Então, a gente convida. Vocês estão ouvindo esse canto dos pássaros aí, esse fundo aqui, isso aqui é a Amazônia. Nós não estamos falando de dentro de uma salinha em São Paulo, lá na Paulista ou lá na Faria Lima. Não, aqui nós estamos falando, pisando de onde a gente está comentando, de onde a coisa acontece, não é de ouvir falar. Os artistas, eles simplesmente interpretam um texto dentro de um estúdio, né? Simplesmente fazem uma interpretação de um texto que veio para eles em troca de um cachê. Então, repetindo aqui, doutor, risco de a dragagem afetar os rios não existe, não é real, é um papel que veio, tirou, simplesmente para... É como se fosse um circo armado. Na verdade, o decreto colocava esses rios num plano de desestatização. O que significa isso? Que a partir dali, IBAMA, secretarias municipais, secretarias estaduais iriam fazer um amplo processo de licenciamento para ver se aquela hidrovia era viável economicamente e ambientalmente, iria estipular condicionantes no sentido de desenvolver a questão econômica e garantir a questão ambiental conforme a legislação ambiental, que é a mais rígida do mundo. E aí sim poderia ter feito a concessão da hidrovia, que iria trazer benefício para todos. Só que isso tudo foi frustrado, porque a gente não chegou nem a ter a chance de provar que aquilo seria ambientalmente viável ou não. Porque bastou falar que queria fazer, e aí virou esse pandemônio de ocupação e foi revogado. Então, é um atraso que fica no ar. Será que seria prejudicial mesmo ou não? Não chegou a ouvir nem o IBAMA, não chegou a ouvir nem a Secretaria do Meio Ambiente. Tamanho o poder dessa turma. Bastou um indígena que não é técnico, que não tem nenhum estudo na mão, nenhuma prova, nenhum documento, falar. Como se eles fossem dono da verdade. Não houve um estudo, pelo menos eu não vi nenhum estudo, por A mais B é prejudicial, porque se me mostrasse, lógico, que eu iria, enquanto morador da Amazônia, procurar. Mas não, é só a narrativa, não chegou nem nessa fase de analisar se era realmente. Ninguém parou para questionar, pera lá, aquele indígena está falando verdade mesmo ou é só uma narrativa? Vamos investigar isso? Não, vamos atender essa birra aí, esse grito rapidinho e o agro. E os milhões de brasileiros na Amazônia que seriam beneficiados com isso. E a economia nacional não conta? Só o grito do índio com a ONG?
Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. E esse ocorrido aí, doutor, afeta e acaba afetando o mercado nacional, internacional, se não agora, posteriormente, porque a gente sabe que no agro a crise de hoje vai respingar no amanhã e vai acabar as consequências sempre para o consumidor, lá no preço da gôndola do supermercado, mas hoje aí os produtores provavelmente já estão sentindo esse entrave aí com essa paralisação. Imagina você, vou dar 2 exemplos, o Porto de Miritituba e o Porto de Santarém. Nós temos um Porto de Miritituba hoje que escoa justamente a produção de soja, que nós temos filas de caminhões ali que chega a 80 quilômetros. 80 quilômetros de um caminhão encostado no outro, carregado de soja. E a soja apodrecendo para ser exportada, para cumprir um compromisso internacional do Brasil, não é do produtor rural, não. Porque a partir do momento que o produtor rural vende para trade, que vende para a China, por exemplo, é algo que é para atender acordos internacionais Brasil e China. O Lula, recentemente, estava lá na China justamente para honrar esses acordos comerciais, mas que ele esbarra aqui justamente numa ONG que não quer que o porto se desenvolva. E aí o mesmo cara que vai lá e quebra o porto da Cargill em Santarém, por exemplo, sabe que ele está preocupado com os acordos internacionais Brasil e China, por exemplo, que isso pode gerar desequilíbrio comercial, uma quebra de safra, o que isso vai causar? Nós estamos falando de um setor que movimenta 30% do PIB do Brasil. Só que a turma não pensa nisso, porque eles são mandados. O concorrente do Brasil lá fora contrata a ONG, manda dinheiro para a ONG, que contrata os brasileiros, que contrata os indígenas de fachada, que contrata os artistas, que contrata os políticos de esquerda, que monta a narrativa, e o problema é que o povo está entrando nessa narrativa. Ninguém está se questionando, mas pera lá, será que é verdade? Eu acho que programas como a Força do Agro e a Revista Oeste é justamente para trazer luz, para pedir provas. Não, tá bom, tem um índio lá, junto com a ONG, falando que é prejudicial. Me prova. Porque eu, como brasileiro, dentro da Constituição, se eu estou alegando alguma coisa, o ônus da prova compete a mim, eu tenho que provar o que eu estou falando. Mas, infelizmente, quando se trata de índio, meio ambiente, Amazônia, basta a narrativa, não precisa provar nada, basta falar. Muita irresponsabilidade de um cidadão, se assim podemos dizer, né, que se diz
brasileiro se sujeitar a um papel desses, né? Não pensa no coletivo, simplesmente nele, não pensa nessa consequência, né, de estar atingindo o agro, um setor que movimenta aí 30% do PIB, que gera emprego, que gera renda, que movimenta a economia. Agora, doutora, essa suspensão aí da licitação da dragagem foi uma solução aí ou apenas um adiamento do problema? Não, a dragagem seria uma melhoria no escoamento. O porto, ele opera sem a necessidade da dragagem. A dragagem seria para viabilizar uma hidrovia que iria, aí entra a contradição, queria retirar carretas emissoras de CO2 das estradas, do mesmo jeito que a Ferrogrão. A Ferrogrão, que os ambientalistas atacam tanto, ela é justamente para retirar carretas das estradas, carretas essas que poluem o meio ambiente. Então, quando se fala de ferrovia e de hidrovia, são formas de transporte muito menos prejudiciais ao meio ambiente, mas infinitamente menos prejudiciais ao meio ambiente do que o modal que hoje se utiliza no Brasil, que é a carreta. Então, aí está a prova, você que me assiste. Se fosse pelo meio ambiente, essas mesmas pessoas seriam os maiores defensores da hidrovia e da ferrovia. Por que eles são os maiores, as pessoas que são mais contras? Porque a hidrovia e a ferrovia vai reduzir o custo de produção. Reduzindo o custo de produção, aumenta a capacidade de competição do Brasil. E isso interfere no bolso do patrão deles lá no exterior. Simples. Exatamente isso, porque o agro e o meio ambiente andam juntos, pelo menos aqui no Brasil. Agora, mudando um pouco de assunto, doutor, mas a gente aqui não vai se cansar em falar, em trazer a verdade da Amazônia, porque uma hora não é possível. A gente está despertando aí cada vez mais os brasileiros e essa é uma luta de todos, não só dos amazônidas. Falar um pouquinho agora sobre a expedição Agro da Amazônia, que vocês estão planejando para agora em março. Ela pode ajudar a aproximar campo, cidade, opinião pública sobre o que realmente acontece aí na Amazônia, né, nessa Amazônia produtiva. E nós vamos mostrar aqui essa expedição, esse trabalho aí, vamos levar essa realidade aí para o Brasil afora. A expedição que a gente fala não seria nem necessário, mas o problema é que as narrativas são tão fortes, elas ganham tanta tração quando se envolve meio ambiente, indígena e chamar o agro de fascista, que a gente resolveu, falou, não, vamos dar uma volta, vai ser uma volta aí de mais de 3 mil quilômetros, passando por todos esses locais, passando ali por onde foi criada uma terra indígena, para a gente saber como é que está, conversando com o indígena, conversando com o produtor, passando em estrada ruim, para a gente mostrar com o poder da internet, das lives, das matérias, dos portais, então nós vamos ter que ir lá para fazer um vídeo, e mesmo assim vai ter gente que vai duvidar, falar, não, isso é montagem, isso é fake news, mas é uma volta pelo Pará e pelo Mato Grosso, entrando ali em Marabá, passando ali em Santarém, Altamira, Itaituba, Novo Progresso, Vila Rica, para mostrar, de um lado, a produtividade e do outro, as dificuldades e as perseguições do agro. Então, já que o brasileiro não quer vir aqui, nós vamos dar uma volta e filmar e mandar para eles, para a turma aí descobrir o que está acontecendo de fato aqui. O quanto a gente produz e o quanto a gente tem dificuldade desde estrada até perseguições de questões indígenas e ambientais. Aguarde, porque nós vamos acompanhar aqui, vamos mostrar aqui em A Força do Agro. Doutor, muito obrigada aqui pelas suas informações. Até a próxima. Muito obrigado. É a Revista Oeste mostrando o agro como ele é, doa quem doer. Se essa turminha aí da lacração aí, esses indígenas de iPhone, não concordou comigo, preocupa não. Porque esse tipinho aí não adianta querer converter eles, não. O dia que você estiver plantando a sua própria comida e plantando o seu próprio algodão da sua camisetinha com a foto bonitinha aí você tem o direito de falar mal de mim. Enquanto você estiver usando roupas de algodão que você não plantou, sapatos de couro, de boi que você não criou e comendo comida, mesmo que seja o capim que vocês comem aí, mas que você não plantou, você não tem o direito de falar mal do agro, não. Você não passa de um hipócrita. É isso aí, informação e conhecimento é tudo, mas não dá para convencer o inconvencível. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.